Há histórias que nos ensinam pelo exemplo da virtude, mas há histórias que nos ensinam pela profundidade da queda. Esta é uma delas. Davi não era apenas um rei, era um poeta, um guerreiro, um adorador. Era o homem que Deus mesmo chamou de homem segundo o seu coração. E mesmo assim, ele caiu. Caiu feio, caiu fundo. Mas essa não é uma história sobre queda. É sobre o que acontece depois dela. Para entender a queda de Davi, precisamos entender quem ele era antes dela. Davi cresceu nos campos de Belém, cuidando das ovelhas de seu pai. Ele era o caçula, aquele que ninguém levou a sério quando o profeta Samuel chegou para ungir um novo rei de Israel. Mas Deus disse a Samuel: não olhes para a sua aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor olha para o coração. E quando Davi finalmente chegou, com seus olhos vivos e rosto corado pelo sol, Deus disse: este é. Mas primeiro, ele precisaria passar por um processo, o Vale de Ela. O exército de Israel, paralisado de medo diante de um gigante chamado Golias. Golias desafiava o Deus de Israel. Nenhum soldado se movia. O rei Saul estava dentro da tenda tremendo. E então chegou Davi. Davi recusou a armadura de Saul. Ele sabia quem era e o que tinha: 5 pedras lisas, um estilingue e um Deus vivo ao seu lado. Uma pedra, um golpe, um gigante caído. Israel foi libertado naquele dia por um jovem que conhecia o Deus que serve. Mas o rei Saul tornou-se seu algoz. Saul passou anos tentando matar Davi. Davi fugiu para cavernas, para o deserto, vivendo como um fugitivo. Mesmo tendo Saul à sua mercê, não o feriu, porque Davi compreendia que a promoção verdadeira vem de Deus no tempo certo. Finalmente chegou o dia. Saul morreu e Davi foi coroado rei de Israel. Ele chegou ao trono pela paciência e pela fidelidade absoluta. No auge, quando trouxe a arca para Jerusalém, ele dançou com toda a força diante do Senhor. Mas o capítulo mais sombrio estava prestes a começar. Era a primavera. Davi ficou em Jerusalém, enquanto os soldados saíam para a guerra. É no ócio que as maiores tentações encontram terreno fértil. Davi estava no terraço e olhou e viu uma mulher. E a mulher era muito formosa. Naquele olhar começou a maior queda de sua vida. Toda grande queda começa no lugar em que decidimos continuar olhando para o que não nos pertence. Ninguém cai de uma só vez. Na próxima parte, você vai ver como esse mesmo homem tomou decisões que destruiriam vidas. A queda é uma sequência de escolhas. Não perca a parte 2. O dia em que o rei se tornou criminoso. Se você já errou, saiba que ainda há um caminho de volta. Curta, compartilhe e ative o sino. A parte 2 vem aí. Na parte 1, conhecemos o Davi, que o mundo celebra. O pastorzinho que matou gigantes. O fugitivo que recusou se vingar. O rei que dançou diante de Deus sem vergonha. O adorador cujos salmos ainda ecoam ao redor do mundo milhares de anos depois. Era fácil admirar aquele Davi, mas hoje você vai conhecer o outro lado. O lado que a maioria prefere não falar. O lado que nos desconforta justamente porque nos lembra demais de nós mesmos. Você vai conhecer o Davi que desejou o que não era seu. O Davi que usou o poder para satisfazer um capricho. O Davi que, para encobrir um pecado, cometeu um crime ainda maior. O Davi que ficou meses em silêncio, fingindo que nada havia acontecido, enquanto o peso do que fez consumia tudo por dentro. Esta parte do roteiro não é agradável, mas é necessária, porque não existe história de restauração sem antes haver uma história de queda real. Se você já fez algo de que se envergonha, se você já tomou uma decisão que sabia que estava errada, se você já ficou em silêncio quando deveria ter confessado, então esta história é a sua também.
Vamos voltar ao momento exato em que tudo começou a desmoronar. O gatilho da queda que derrubou Davi não foi um monstro, foi algo muito mais perigoso. O ócio. A Bíblia registra em 2 Samuel 11:1 uma frase que parece inocente, mas carrega uma sentença. No ano seguinte, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe e todo o exército de Israel. Mas Davi ficou em Jerusalém. Era o tempo de Davi estar no campo de batalha com seus homens. Era a responsabilidade que lhe cabia como rei, como líder, como pastor do seu povo. Mas ele ficou no palácio. Agora, eu preciso que você entenda algo importante aqui. Ficar em Jerusalém não foi o pecado de Davi. O pecado veio depois. Mas ele só pôde vir porque Davi estava no lugar errado, fora da sua missão, sem o peso da responsabilidade em seus ombros. Existe um princípio espiritual que precisa ser dito com clareza. Quando você abandona o chamado, você abre espaço para a tentação. Quando você fica parado onde deveria estar avançando, você começa a olhar para onde não deveria. O ócio não é apenas a ausência de atividade, o ócio é também a ausência de propósito. E uma alma sem propósito ativo é uma alma vulnerável. Davi era um guerreiro sem guerra, um rei sem batalha, um pastor sem ovelhas. Foi nesse vácuo que o pecado encontrou uma porta aberta. Quantas quedas na vida das pessoas começam exatamente assim? Não com uma grande decisão de fazer o mal, mas com o abandono gradual do propósito, com o afastamento lento das responsabilidades, com a escolha de ficar parado quando Deus está chamando para avançar. Guarde isso, porque o que vem a seguir é consequência direta desse momento de ócio. Era tarde, Davi havia se levantado do seu repouso. E aqui, mais um detalhe revelador. Ele havia dormido durante o dia, enquanto seus soldados lutavam, e foi passear no terraço do seu palácio. O palácio de Davi ficava em um ponto elevado de Jerusalém. Do terraço, era possível ver telhados e quintais ao redor. E foi então que ele viu uma mulher banhando-se. E a mulher era muito formosa. A Bíblia não diz que Davi pecou ao olhar pela primeira vez. O primeiro olhar pode ser involuntário. A beleza existe e os olhos veem. Isso não é pecado! O pecado começou no segundo olhar. No olhar que ficou, no olhar que se transformou em desejo e que Davi decidiu alimentar. Você não pode impedir os pássaros de voar sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninho no seu cabelo. O segundo olhar foi o ninho sendo construído. E Davi não apenas deixou o ninho ser feito, ele mandou buscar a mulher. Mande chamar. 2 palavras que acionaram a máquina do poder. 2 verbos que mostraram que Davi havia decidido usar a autoridade que Deus lhe dera para satisfazer algo que Deus jamais havia aprovado. O nome da mulher era Batseba. E quando os servos foram perguntar sobre ela, receberam uma informação crucial. É Batseba, filha de Elião, mulher de Urias, o Hitita, 2 Samuel 11:3. Casada, ela era casada. E não casada com qualquer pessoa, casada com um homem chamado Urias, o Hitita, um dos 37 guerreiros de elite do rei Davi. Um dos seus melhores soldados. Um homem que naquele exato momento estava no campo de batalha, arriscando a própria vida pelo rei, que agora estava prestes a destruir o seu lar. Davi sabia disso e mandou buscá-la mesmo assim. Há algo perturbador na maneira como o pecado funciona. E a história do rei Davi ilustra isso com uma clareza que dói. O pecado raramente vem sozinho. Ele vem em espiral. Um pecado abre a porta para o próximo. Uma escolha errada força uma segunda escolha ainda mais errada para encobrir a primeira. E assim por diante, até que a pessoa que começou com um olhar a mais se veja cometendo atos que nunca imaginou ser capaz. Davi foi com Batseba, e Batseba ficou grávida. Naquele momento, tudo poderia ter parado. Davi poderia ter confessado, poderia ter ido a Deus, partido o coração diante do Senhor, assumido o erro. Seria doloroso, seria humilhante, mas seria
o fim da espiral. Em vez disso, Davi escolheu o caminho que parecia mais fácil, encobrir. E essa escolha de encobrir o que deveria ter sido confessado é onde a queda se torna abismo. O plano do rei Davi foi aparentemente simples: trazer Urias de volta do campo de batalha, dar-lhe alguns dias de descanso em casa. Assim Urias dormiria com a própria esposa e a gravidez seria atribuída a ele. Parecia perfeito, era covarde, mas aconteceu algo que Davi não esperava. Urias voltou para Jerusalém e não foi para casa. Dormiu na porta do palácio, junto com os outros servos do rei. Quando Davi perguntou por que não havia ido para casa descansar, Urias respondeu com palavras que deveriam ter perfurado a consciência de qualquer homem. A arca e Israel e Judá habitam em tendas. Como então entraria eu em minha casa para comer e beber e dormir com minha mulher, por sua vida e pela vida de sua alma? Não farei tal coisa. 2 Samuel 11:11. Urias recusou um conforto que seu rei havia destruído. Recusou por lealdade ao exército. Recusou por honra. E ao fazer isso, expôs, sem saber, a desonra do próprio rei. Pense nisso por um momento. O soldado tinha mais integridade do que o rei. O servo tinha mais caráter do que o seu senhor. Urias, sem saber de nada, se tornou um espelho. E no espelho, Davi viu uma imagem que precisava eliminar. Porque quem não consegue lidar com o próprio reflexo, tende a querer quebrar o espelho. E no espelho, Davi viu uma imagem que precisava eliminar. Porque quem não consegue lidar com o próprio reflexo, tende a querer quebrar o espelho. Davi tentou uma segunda vez convencer Urias a ir para casa, convidou-o para jantar e o embebedou. Mas mesmo assim, Urias não foi, e foi então que Davi tomou a decisão mais sombria da sua vida. Ele escreveu uma carta para Joabe, seu general. Uma carta com instruções precisas, colocar Urias na linha de frente da batalha mais intensa, e então recuar, deixando-o sozinho. E a carta foi entregue ao destinatário pelo próprio Urias. O homem carregou nas próprias mãos a sentença da sua morte. Quando você lê isso pela primeira vez, precisa parar, porque isso não é mais um deslize, não é mais uma fraqueza momentânea. Isso é premeditação. Isso é assassinato com planejamento. Isso é um rei usando o aparato do Estado, o exército, o general, a estratégia militar, para eliminar um homem inocente e encobrir o próprio pecado. Joabe obedeceu. Urias foi colocado no ponto mais perigoso da batalha e morreu. Quando a notícia chegou a Davi, o rei, que havia matado gigantes e escrito salmos, ouviu que seu soldado havia morrido e deu de ombros. Mandou dizer a Joabe: não te aflija a isso, porque a espada devora tanto a um como a outro. 2 Samuel 11:25. Não chore pelo morto, continue lutando. A espada mata a todos de vez em quando. Era a fala de um homem que havia se tornado mestre em se mentir, que havia construído uma narrativa interna tão cuidadosa que conseguia olhar para o resultado do próprio crime e chamá-lo de acidente de guerra. Depois de um período de luto, Batseba foi levada para o palácio e tornou-se esposa de Davi. O plano havia funcionado. Pelo menos era o que Davi pensava. Há uma frase no Salmo 32 que nos dá acesso ao que estava acontecendo por dentro do rei nesse período de silêncio. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Salmo 32:34. Davi ficou em silêncio por meses, aproximadamente de 9 meses, a 1 ano entre o pecado e a confrontação do profeta Natã. Quase 1 ano vivendo com aquele peso. E o peso não era leve. Era o tipo de peso que tira o sabor da adoração, o brilho da música, a força da oração. Davi era o homem que havia escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas agora estava no deserto mais árido que um homem pode habitar. O deserto da culpa não confessada. E aqui está algo que precisa ser dito para quem está assistindo a este vídeo. O silêncio sobre o pecado
não protege ninguém. Ele não apaga o que foi feito, não desfaz a dor causada. O silêncio apenas adia um momento da dor necessária, enquanto multiplica a dor desnecessária. Porque viver com o peso do que você fez escondido dentro de você é uma tortura lenta. É um fogo que não tem chamas visíveis, mas que vai queimando por dentro silenciosamente, até que reste apenas cinza onde havia vida. Davi sabia muito bem disso, pois ele havia escrito sobre isso, havia pregado sobre isso, havia ensinado isso ao povo de Deus. E mesmo assim, ficou calado, porque saber a verdade e viver a verdade são coisas completamente diferentes. Mas Deus não estava dormindo, nunca esteve. A Bíblia diz, em uma das frases mais carregadas de toda a narrativa, porém, o que Davi tinha feito desagradou ao Senhor. 2 Samuel 11:27. Não passou despercebido, não foi ignorado, não foi minimizado, desagradou ao Senhor, e o Senhor enviou o profeta Natã. Natã era um homem de Deus com acesso direto ao rei, um conselheiro espiritual, um profeta corajoso, e ele chegou ao palácio não com acusações diretas, mas com uma história. Havia 2 homens em certa cidade, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e bois. O pobre não tinha nada, exceto uma pequena cordeira que comprara e criara, e que havia crescido com ele e seus filhos. Comia do seu pão, bebia do seu próprio copo, dormia no seu colo. Era para ele como uma filha. E veio um viandante ao homem rico, mas o rico teve pena de tomar das suas próprias ovelhas para preparar para o viajante. Em vez disso, tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. 2 Samuel 12:1-4. Davi ouviu a história e imediatamente, com toda a justiça real que habitava nele, ele se levantou indignado e declarou: esse homem merece morrer. Ele pagará 4 vezes pela cordeira, porque fez isso sem ter misericórdia. Davi estava furioso, ferido, indignado. E então Natã apontou para ele 3 palavras, apenas 3 palavras. Tu és esse homem. 2 Samuel 12:7. O silêncio que se seguiu deve ter sido o mais pesado que Davi já experimentou, mais esmagador do que qualquer derrota militar. Porque agora não havia mais onde se esconder. A parábola havia contornado todas as defesas e chegado direto na ferida. Tu és esse homem. O rico era ele. Urias era o homem pobre. Batseba era a cordeirinha. Davi havia tirado tudo de um homem que tinha pouco. Natã continuou: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei da mão pesada do rei Saul. Dei a ti a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor no teu seio. E te dei a casa de Israel e de Judá. Eu te dei, eu te livrei, eu te ungi. E se não fosse suficiente, te daria mais, muito mais. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Essa é a voz de um Deus honesto. Eu era tudo que você precisava, e você me trocou por um momento de prazer ilícito, que destruiu uma família e tirou a vida de um homem inocente. E então, Natã anunciou as consequências. A espada nunca se apartará da tua casa. Levantarei o mal contra ti da tua própria casa. O filho que te nasceu certamente morrerá. 2 Samuel 12:10. 14. A violência usada para encobrir o pecado se tornaria a marca da sua família. Seus próprios filhos lutariam entre si. O mal semeado em segredo seria colhido publicamente diante de todo Israel. Davi viveria para ver cada consequência se cumprir, cada uma como um eco doloroso daquele momento no terraço do palácio. E aqui está algo importante. Deus perdoa completamente, mas o perdão não anula todas as consequências naturais das nossas escolhas. Isso não é crueldade divina, é a estrutura da realidade. Cada ação tem peso, e esse peso não desaparece apenas com uma oração. O perdão não é uma borracha que apaga o passado, é uma mão que te ajuda a caminhar apesar do passado. Davi estava no chão, exposto, sem mais nenhuma máscara ou disfarce, e foi nesse momento
que ele tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele não fugiu, não inventou desculpas, não atacou o mensageiro. Ele abriu a boca e disse apenas 2 palavras: pequei ao Senhor. 2 Samuel 12:13. Pequei ao Senhor, sem transferir culpa para Batseba, para o ócio, para a guerra, para a circunstância. Pequei ao Senhor. E é nesse momento, nessa confissão crua, sem ornamentos, sem defesa, que começa a história mais bonita de toda a narrativa do rei Davi. A história da restauração. Porque qualquer um pode cair, mas nem todos se levantam da maneira certa. Na parte 3, você vai ver o que acontece quando um homem partido se lança aos pés de um Deus misericordioso. Você vai ouvir o Salmo 51 como nunca ouviu antes. E vai entender por que Davi, mesmo depois de tudo que fez, continuou sendo chamado pelo próprio Deus de homem segundo o meu coração. A restauração está chegando. Por que Davi continuou sendo chamado de homem segundo o coração de Deus? Não perca o próximo vídeo! Nas 2 primeiras partes desta história, você conheceu 2 Davizu. O primeiro era o escolhido, o ungido, o guerreiro que matou gigantes sem armadura, o fugitivo que recusou a vingança, o adorador que dançou diante de Deus sem se importar com o julgamento dos homens. Era impossível não admirar aquele Davi. O segundo era o rei que havia caído, o homem que olhou para o que não era seu e decidiu tomar, que usou o poder para encobrir o desejo e o desejo para justificar o crime, que ficou em silêncio por meses, enquanto o peso do que havia feito consumia tudo. Mas agora chegamos ao terceiro Davi, e este é o mais importante de todos. Este é o Davi partido, o Davi que foi confrontado, exposto e que não fugiu da própria imagem no espelho. O Davi que disse, pequei ao Senhor sem rodeios ou justificativas. E o que acontece com um homem que cai fundo, mas que se levanta na direção certa? É o que esta parte foi feita para contar. Porque a história do rei Davi não é uma história sobre queda. Nunca foi, ela é uma história sobre restauração. Se você está aqui com o peso de algo que fez, talvez ninguém saiba, ou todos já saibam, esta parte foi escrita para você. Voltemos ao momento onde encerramos a parte 2. Natã havia confrontado Davi com a parábola da cordeirinha. Tu és esse homem! E Davi, o homem mais poderoso de Israel, o rei que poderia ter mandado prender o profeta, não disse nada para se defender. Ele abriu a boca e disse, pequei ao Senhor. Apenas isso. 2 palavras, 5 sílabas. E nelas, o peso de tudo, a admissão completa. Não houve a tentação de explicar o contexto. Não disse, pequei, mas Batseba também tinha sua parte. Não disse absolutamente nada além disso. Pequei ao Senhor. Vivemos em uma cultura que aprendeu a se desculpar de tudo sem confessar nada. Dizemos, sinto muito se você se sentiu magoado, mas não confessamos o erro. Davi não fez nada disso. Ele confessou diretamente, e a resposta de Deus através do profeta veio imediata. O Senhor também tirou o teu pecado. Não morrerás. Pense na velocidade disso. A confissão genuína encontrou o perdão imediato porque o perdão já estava esperando. Deus não estava esperando para punir, mas para perdoar. Mas aqui precisamos encarar com honestidade. O perdão veio, mas as consequências permaneceram. O filho, que havia nascido da relação com Batseba, ficou gravemente doente. E Davi se prostrou no chão do palácio e chorou. Ficou 7 dias em jejum, deitado no chão, recusando comida e consolação. Antes do confronto de Natã, Davi havia ouvido sobre a morte de Urias e dado de ombros. Agora ele estava prostrado, partido, sem capacidade de funcionar. A diferença não era a dor, era a consciência. Antes, ele estava anestesiado pelo encobrimento. Agora cada consequência chegava em cheio, sem filtro. Às vezes, quando nos arrependemos de verdade, a dor não diminui imediatamente. Ela aumenta porque você finalmente sente o tamanho da ferida. Mas isso
é cura. E a cura começa com a dor de sentir o que você se recusou a sentir por tanto tempo. No 7º dia, a criança morreu. Os servos temiam contar a ele. Davi percebeu pelos cochichos e perguntou: a criança morreu? Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, foi ao tabernáculo e adorou a Deus. Os servos ficaram confusos. E Davi respondeu: agora que ela está morta, por que jejuaria? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará a mim. Há uma paz aqui que ultrapassa o entendimento. A paz de quem encontrou o Deus que sustenta, mesmo quando não responde da forma que a gente pede. Foi nesse processo que Davi escreveu o Salmo 51. Ele começa: tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Davi entendeu que todo pecado é, na raiz, uma violação do relacionamento com Deus. O Salmo 51 também é esperança. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto dentro de mim. Não afastes de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Um homem que foi confrontado com o próprio pecado descobriu que realmente importa é estar na presença de Deus. Essa é a oração mais honesta da Bíblia. E ela saiu da boca do homem que havia feito as coisas mais desonestas. A esperança para você também. Agora preciso falar sobre algo que pode incomodar algumas pessoas. E é importante que incomode, porque se não incomodar, talvez não tenhamos entendido direito. Deus restaurou Davi. Não apenas o perdoou, o restaurou. Continuou chamando de rei. Continuou usando, continuou falando com ele. E mais do que isso, o filho seguinte que nasceu de Batseba, sim, aquela mesma Batseba, recebeu um nome especial. O Senhor o chamou de Jedidias, que significa amado do Senhor. Você leu certo. O Deus que havia anunciado as consequências do pecado de Davi declarou amor sobre o filho nascido daquela união. Esse menino mais tarde ficou conhecido pelo outro nome que recebeu, Salomão, o rei mais sábio da história de Israel. Isso escandaliza. E deveria escandalizar, porque a graça não faz sentido dentro das categorias humanas de justiça. A graça não é proporcional ao mérito e nem à falta dele. Há pessoas que olham para a história do rei Davi e ficam indignadas. Como Deus pode simplesmente restaurar alguém que matou um homem inocente e destruiu uma família? E essa indignação, ela é compreensível, humanamente compreensível, mas ela revela um mal-entendido fundamental sobre o que é a graça. A graça não é Deus fingindo que o pecado não aconteceu. A graça não é Deus sendo conivente com o mal. É Deus carregando o peso, pagando o preço, absorvendo as consequências para que o pecador seja restaurado, sem que a justiça seja violada. No Antigo Testamento, isso era apontado pelos sacrifícios. No Novo Testamento, isso se cumpriu plenamente em Jesus. A lógica é a mesma. A graça tem um custo. E é por isso que a restauração do rei Davi não é injusta. Ela é escandalosamente generosa, o que é bem diferente. E é também por isso que a história do rei Davi é a sua história, se você quiser que seja. Se Deus restaurou um homem que cometeu adultério e assassinato, então não existe pecado na sua vida que coloque você além do alcance da graça de Deus. A pergunta não é se o seu pecado é grande demais para ser perdoado. A pergunta é se você está disposto a fazer o que Davi fez. Parar de encobrir, parar de justificar e simplesmente dizer: pequei ao Senhor. Mas a história de Davi não encerra com uma vida sem dificuldades depois da restauração. E isso também precisa ser dito. As consequências que o profeta Natã havia anunciado se cumpriram. A violência não se apartou da casa de Davi. Seu filho Aminon cometeu um crime terrível contra Tamar, sua irmã. Outro filho, Absalom,
matou Amnon em vingança e depois se rebelou contra o próprio pai. Tomou Jerusalém e forçou Davi a fugir da cidade que ele mesmo havia conquistado. Davi, o homem que havia fugido de Saul nas cavernas quando jovem, agora fugia do próprio filho, com os pés descalços e a cabeça coberta, com um coração partido. E o que ele fez? Orou, chorou, continuou adorando. Não há um único registro de Davi culpando Deus pelas consequências que ele mesmo havia plantado. Havia apenas alguém que havia aprendido da maneira mais dura possível o que significa caminhar com Deus e que, mesmo nas consequências dolorosas das próprias escolhas, ainda reconhecia a mão misericordiosa que o sustentava. Durante a fuga de Absalão, um homem chamado Simei saiu correndo ao lado de Davi, lançando pedras e maldições. Chamava-o de assassino. Abishai quis puni-lo, mas Davi respondeu: deixai-o. Talvez o Senhor olhe para minha aflição. Não há amargura, não há revolta, não há tentativa de renegociar com Deus ou de questionar a justiça divina. Leia de novo. Davi recebeu as maldições de um inimigo e, em vez de se defender, abriu a mão e disse: talvez Deus esteja usando até isso. Isso não é fraqueza. Isso é a maturidade espiritual de um homem que havia descido ao fundo de si mesmo. Havia olhado para a própria escuridão sem piscar, havia confessado tudo e havia aprendido que quando você sabe de que é capaz, fica mais difícil se indignar com o que os outros fazem. Havia apenas alguém que havia aprendido da maneira mais dura possível o que significa caminhar com Deus. E que mesmo nas consequências dolorosas das próprias escolhas, ainda reconhecia a mão misericordiosa que o sustentava. Como esse homem pode ser chamado por Deus de homem segundo o meu coração? Não foi pela perfeição, mas pela orientação fundamental da alma. Um coração segundo o coração de Deus. É um coração que, quando erra, sabe para onde voltar. É um coração que não encontra descanso longe da sua presença. Davi pecou, mas Davi voltou. Essa é a diferença. O critério de Deus não é a sua perfeição, é a direção do seu retorno. Para onde você vai quando cai? Antes de encerrarmos, eu quero falar diretamente para você que está assistindo a isso. Você pode estar em um dos vários lugares dessa história. Agora, talvez você esteja no começo, no terraço, com um olhar pousado em algo que não deveria, com o desejo já nascendo. E você ainda está no momento em que pode desviar o olhar, pode mudar de direção antes que o primeiro passo errado leve ao abismo. Se é esse o seu momento, saia do terraço agora, não amanhã, não depois de só mais um momento. Agora, porque toda grande queda começa com um olhar que não foi desviado. E toda grande vitória começa com um olhar que foi, talvez, você já tenha passado do olhar. Talvez você já tenha dado os passos. Talvez já esteja dentro da espiral, tentando encobrir um erro com outro erro e sentindo que a saída está ficando cada vez mais distante do erro. Se é esse o seu momento, pare, respire. O encobrimento nunca funciona. Cada tentativa de esconder apenas aumenta o peso e afasta a libertação. O caminho de volta começa não com a perfeição, mas com a honestidade, com o pequei ao Senhor que você ainda não disse. E talvez você esteja no lugar mais difícil. Você já caiu, já foi exposto, já perdeu coisas por causa das suas escolhas. E agora está tentando entender se ainda há esperança, se ainda há futuro. Se a história de Davi é para gente como você, para você, eu tenho apenas uma coisa a dizer. Gedidias, o nome que Deus deu ao filho de Batseba, que significa amado do Senhor. Deus tomou aquele lugar marcado pela queda e colocou amor. Não apagou o passado, mas redimiu o que estava dentro dele. Não ignora o que aconteceu. Não faz de conta, mas entra no meio do que aconteceu e começa a tecer algo novo. Se você permitir, se você se apresentar a ele exatamente como está, sem o disfarce, sem a performance, sem a versão editada de si mesmo, que você mostra para os outros. Contudo,
com o peso, com a vergonha, com o eu sei o que fiz e não tenho como desfazer. A história de Davi termina com um rei idoso, passando o trono para o filho Salomão, fazendo provisões para o templo. É aí que a restauração começa. Ele morreu carregando as cicatrizes das escolhas que havia feito. Mas a história de Davi não termina com ele. Ela continua porque Deus havia feito uma promessa, que da sua linhagem surgiria um rei, cujo trono seria estabelecido para sempre. Séculos depois, um anjo disse a Maria: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Jesus veio não para os que estavam bem, mas para os doentes. Ele disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A linha que vai de Davi até Jesus não é uma linha de perfeição. É uma linha de graça, de histórias que terminaram em redenção. Davi caiu e Deus o alcançou no fundo. Você pode cair e Deus pode alcançar no fundo também. 3 histórias. O filho pródigo que voltou para casa. José do Egito, que foi vendido como escravo. E Davi, o escolhido que se perdeu. 3 histórias diferentes. Uma só mensagem: Deus restaura, porque o peso do que você fez já foi carregado por alguém. Hoje pode ser esse dia. Não precisa ser quando estiver pronto. Pode ser agora, exatamente como você está. Obrigado por assistir a esta série. Se esta história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deus te abençoe!